E lá vamos nós mais uma vez. Cara, é impressionante o quanto essa personagem aqui é superestimada, e vocês vão ver nesse vídeo o quanto de desinformação precisam espalhar para isso. Por conta da quantidade de pessoas que colocam ela em um patamar extremamente errado e tentam afirmar que ela é uma das personagens mais fortes da ficção, muita gente, que também pode ser o caso de você que está assistindo, acaba tendo uma noção totalmente errada da personagem. Por conta disso, nesse vídeo eu vou mostrar porque ela é muito mais fraca do que você imagina, e garanto que vocês vão se surpreender. Uma coisa que eu percebi é que a fanbase de Medaka Box é uma das ou a mais tóxica de todas. É sério, parece exagero, mas não é. Eu já lidei com a fanbase de One Punch Man, Jujutsu Kaisen, Naruto, porque eu vim aqui abertamente discordar e argumentar contra muitas coisas desses versos. Óbvio que ninguém aceita tranquilamente e rolam muitos xingamentos sobre mim, mas isso é natural. O problema é que a pequena fanbase de Medaka Box se dói pelos personagens. Falar que uma dessas personagens perde é interpretado como se fosse uma ofensa pessoal, e provavelmente vocês vão ver como isso é verdade nos comentários, com pessoas falando que isso é um desrespeito e me xingando de todas as formas. De qualquer jeito, vamos parar de enrolação, pois hoje eu vou mostrar o quão superestimada é essa personagem, e você que nem entende tanto de Medaka Box vai se surpreender ao perceber que acreditou nesse tipo de coisa por falta de conhecimento sobre esse mangá. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse feito, no qual ela destrói uma estrela apenas apontando o dedo. É impressionante como muita gente utiliza isso para dizer que ela é Star Level, até em perfis e fóruns, enquanto escondem o contexto. Na verdade, isso acontece no capítulo 168 de Medaka Box, onde vemos a Ajimu falando para o Kumagawa que está morta. Depois disso, ela explica que isso é apenas uma imagem residual, uma gravação feita para reproduzir na imaginação dele. O Kumagawa começa a falar que ele é um perdedor, e a Ajimu aponta para uma estrela falando que seria a estrela perdedora que ele nasceu e explode a estrela. Isso é apenas uma mensagem residual simbólica gravada para motivar ele e dizer que a estrela perdedora não existe mais, e por isso ele pode vencer, mas logo após isso podemos ver ele acordando e sendo afirmado que aquilo era apenas um sonho. Pois é, aqui vocês já devem ter uma noção da distorção de fatos que os fãs de Medaka Box fazem para abusar de quem não tem conhecimento do verso, usando um sonho como um feito. Agora eu vou abordar o perfil da Ajimu da Versus Battle, e é simplesmente patético. No perfil dela, podemos ver que a via usada para a Ajimu ser universal é observar o Big Bang. Agora me digam, por que diabos observar tornaria universal? Temos exemplos de outros personagens como Zeus, por exemplo, que também observou o Big Bang, e a Versus Battle não classifica nesse nível. Eu mesmo sempre defendi o Zeus universal e falei que observar o Big Bang não é um argumento válido para isso. É dito única e exclusivamente que a Ajimu observou, não que ela esteve lá dentro e aguentou a explosão. Isso é um absurdo considerando que a Ajimu é conhecida por ter uma quantidade imensa, mas imensa mesmo, de habilidades fortes. A Ajimu tem skill de todos os tipos que vocês podem imaginar, o que deixa explícito que ela não precisou aguentar fisicamente a explosão do Big Bang, e sim que ela conseguiu apenas algo como ficar fora do universo durante a criação, ou utilizar algum hacks para não ser atingida pela explosão. Esse argumento da Versus Battle não tem nenhuma base, e todo o contexto de Medaka Box faz com que seja muito mais provável ela sobreviver via hacks do que fisicamente. Resumindo, no mangá e em qualquer material canônico, não é dito como ela esteve durante o Big Bang, e a conclusão lógica é que ela não foi atingida. Agora vamos ver a via para a potência de ataque da Ajimu. Universal, capaz de danificar uma duplicata perfeitamente compatível de si mesma. Ou seja, a via do AP é a mesma da durabilidade. Eles consideram que ela tem AP universal por ferir uma cópia dela que supostamente teria durabilidade universal por enxergar a criação do universo. É óbvio que esse perfil é quebrado, ao menos eles colocaram como provável nível do universo, mas isso nem deveria ser uma possibilidade, ou no máximo, uma possibilidade com menos de 1% de chance. De resto, podemos ver aqui no perfil que anteriormente ela era nível quarteirão, e depois tem o nível desconhecido, que é o que eu vou abordar agora. A base de 99% das skills da Ajimu, feita por fãs da obra que querem que o personagem sole toda a ficção, é essa página. É tudo baseado nisso, e não, eu não estou exagerando. A Ajimu, tal como a Medaka e as demais personagens do verso, não possuem feitos concretos o suficiente para alcançar níveis relevantes, e por isso, os fãs de Medaka Box costumam se basear unicamente e exclusivamente nessas listas de skills para tentar o partir, dizer que ela é universal e coisas do tipo, o que é extremamente errôneo. À primeira vista, para alguém olhando de fora, isso já deve parecer absurdo o suficiente. Ora, a personagem só tem feitos nível quarteirão, mas querem upar para universal, hiperversal, ultraversal, etc. apenas através de texto em uma única página?
Sim, meus amigos, mas de qualquer jeito eu vou mostrar porque isso é extremamente errôneo. Primeiramente, é bom reparar que nem a Versus Battle considera isso. Eles até colocam algumas das citações da página, mas afirmam que a veracidade das afirmações é desconhecida. Para refutar o uso dessas citações, eu vou usar dois argumentos. Primeiramente, tudo isso aqui é apenas o nome das habilidades dela, não são citações a respeito de suas capacidades, são apenas os nomes de skills. Falar que ela é universal por conta de nomes de habilidades é tão absurdo quanto dizer que o Garp é nível Galáxia por conta do Galaxy Impact. É óbvio que isso não é válido. E na verdade, tentar argumentar com o uso disso se trata de uma falácia lógica de equívoco, que é quando alguém usa dois significados diferentes de uma palavra para sugerir que algo não é necessariamente verdadeiro. No próprio exemplo da Wiki, é dito: em Bleach, os Arrancars usam a técnica de velocidade sonido. Sonido significa som em espanhol, portanto, os Arrancars se movem na velocidade do som. Esse argumento assume que a palavra som nesse contexto significa o mesmo que a velocidade do som, quando isso não é necessariamente verdade. Ou seja, o uso das skills como argumento para capacidade por si só já é uma falácia de equívoco, e não é um argumento válido. Além disso, eu vou abordar o principal agora. A Ajimu tem, por exemplo, uma habilidade chamada Criar Universos, e usam isso como via para ela ser universal, mas aí se esquecem da lógica. Para criar um universo é necessária uma quantidade de energia universal. Vamos fazer uma analogia. Se você tiver uma skill de criar universos, significa que você é universal? Tem duas possibilidades. Uma, você cria via hacks, sendo um nível universal próprio da habilidade e não escalando o físico nem nenhuma outra habilidade. Ou seja, apenas essa habilidade é universal, mas mais nenhuma. Se esse for o caso, a Ajimu não é universal. 2. O hacks consome a sua energia, o que significa que você não vai conseguir criar um universo, pois você não tem a energia necessária para isso. Se esse for o caso da Ajimu, ela tem a skill, mas não consegue usar e não é universal. Agora vamos supor que seja um personagem muito forte que tem essa skill, mas ele não é universal. Por exemplo, ele é nível multi-sistema solar. Através dessa skill, ele poderia criar um universo, mas levaria muito tempo, talvez levassem anos, décadas ou até séculos. A Ajimu nunca criou um universo, mas é bom lembrar que ela existe há trilhões de anos, o que significa que mesmo se ela conseguisse utilizar a skill de criação de universos, sendo um tier bem baixo como quarteirão, ela ainda poderia criar um após uma quantidade imensa de anos. Resumindo, ou é hacks e não upa tier, ou é uma skill, mas ela não tem energia para usar, ou ela pode usar, mas isso seria feito com o decorrer do tempo, e no total resultaria em um baixo tier. Não há evidências de que ela criaria instantaneamente, não tem nem mesmo evidência de que essa citação é verdadeira, anulando esse efeito. Isso também se aplica à maioria das skills dela, não tem provas de que ela tem energia para usar ou coisas do tipo, mas eu vou explicar mais uma só para mostrar como obviamente essas skills não são válidas. Skill ser mais forte do que o seu inimigo. Isso é literalmente uma falácia sem limites. Primeiro, vamos analisar o que é uma falácia sem limites. Falácia sem limites, ou NLF, é quando alguém afirma que porque algo não demonstrou nenhum limite, ou apenas certos limites, então não tem nenhum ou apenas os demonstrados. Por exemplo, Itachi disse que ninguém sem um Mangekyo Sharingan pode derrotá-lo, portanto, ele pode vencer todos da DC, Marvel, Dragon Ball Z e Tenshinmui. A pessoa nesse argumento considera a afirmação de Itachi uma verdade absoluta, ignorando a possibilidade de Itachi não ter conhecimento de certos inimigos ou nunca ter esperado encontrá-los. O mesmo pode ser dito de Kishimoto. Ele nunca pretendeu que seus personagens fossem colocados em batalha contra personagens de outras obras da ficção. Portanto, declarações como essa não são necessariamente verdadeiras para outras obras da ficção. Além disso, existe a possibilidade de que no universo Itachi estivesse mentindo, blefando, mal informado ou iludido. Uma citação dessas literalmente não é válida. No máximo, ela poderia negar durabilidade ou algo do tipo, mas não derrotar um personagem de outra obra mais forte. Na verdade, isso só desmoraliza a página mostrando que a maioria das skills são falaciosas. Da mesma forma que não é aplicável falar que pode derrotar qualquer um, não tem por que considerar a veracidade dessas citações. Tem muitas outras vias extremamente ruins que usam, mas essas ainda foram as levemente melhores, e obviamente não dá pra abordar tudo isso em um vídeo. Sendo assim, vamos falar da última, o feito da Medaka destruindo a lua, o feito mais concreto de todo o verso. O vídeo da Ajimu, e não tem nada que leve a entender que ela escala a Medaka do capítulo 184, o que significa que nem faz sentido tentar afirmar que a Ajimu, uma ser dependente de hacks, estaria no nível do feito da Medaka, sendo que não tem nem feitos ou citações a partir desse capítulo que levem a entender isso.
Um fato é que esse feito é extremo. A própria Medaka pretendia morrer para destruir a Lua, e achava que ninguém sobreviveria por conta da colisão, no máximo ela mesma, já que a Medaka é imortal e tem tipos de ressurreição. Ou seja, a própria Medaka não aguenta a energia nível Lua que ela mesma liberou, e se usar isso, não consegue mais lutar, tanto que ela não conseguiu voltar e teve que ser salva pelo Hanten. O que precisa ficar claro é que esse é um feito extremo e muito, mas muito acima do próprio verso. Ninguém se escala isso, nem mesmo a própria Medaka, já que é basicamente um ataque extremo que ela iria morrer, ou seja, ela não consegue aguentar essa energia nível Lua. O problema é que não há motivos para afirmar que esse feito escala qualquer personagem como a Jimou. A Jimou poderia facilmente ser superior a Medaka, mas podem ter certeza que não é através de força física e sim das habilidades roubadas dela, tanto que ela mesma fala que não poderia derrotar a Medaka por ser a protagonista e dá ênfase para suas próprias habilidades, e mesmo se ela escalasse a Medaka, não importa porque a própria Medaka não consegue aguentar isso e não é escalada ao próprio feito. Mesmo a Versus Battle, que vocês já devem ter visto que gosta de dar uma wankada na Jimou, não considera que é escalada ao feito nível Lua. Não tem nenhum power scaling entre ambas. O meu vídeo era com o objetivo de refutar toda a questão da força da Jimou, e ainda tem aquela questão da manipulação em enredo, mas o Mau Animes já fez um vídeo refutando isso há alguns meses atrás, e vou deixar o link na descrição. Mas caso queiram, eu posso fazer futuramente um vídeo sobre isso. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e deixem um like para me apoiar a continuar fazendo vídeos como esse. E nos vemos em um próximo vídeo.